Representantes da Igreja Católica e profissionais da área da arquitetura participaram da sessão ordinária deliberativa da Câmara Municipal na última quarta-feira, a convite do Legislativo. O presidente Guilherme Silveira esclareceu que o debate não tinha qualquer tipo de ingerência dos procedimentos adotados pelos dirigentes da Paróquia São Pedro Apóstolo no processo de reforma da Igreja Matriz, mas salientou que a Câmara de Vereadores é um canal democrático e os vereadores não poderiam ficar alheios à discussão de um assunto importante. A comunidade tem procurado os vereadores, o prefeito, para dar uma solução para o caso. Mas, lembrou o presidente, o Legislativo está abrindo o espaço democrático para que as opiniões se tornem de conhecimento público. Porém, voltou a ressaltar, a iniciativa não tem o objetivo de intervir nas decisões da iniciativa privada. Não tem uma ingerência, não tem possibilidade de intervir, nem tampouco a Prefeitura Municipal, para uma decisão de uma iniciativa privada. Mas é importante salientar que a Câmara de Vereadores é o canal mais democrático que possa haver da comunidade de um modo geral. E nós não temos como nos furtar de um tema tão importante que está sendo nas ruas de Pato Branco, procurando os vereadores, procurando o presidente da Câmara, procurando o prefeito, para que alguém dê uma solução para o caso. Então, o que nós estamos nos dispondo aqui, a mesa diretora, junto com os demais vereadores? Abrir um espaço democrático para que as opiniões sejam conhecidas publicamente, para que as pessoas possam tomar suas decisões publicamente, mas de nenhuma maneira intervir nas iniciativas privadas como uma ingerência. Então, só retornando ao meu raciocínio, nós estamos abrindo um espaço democrático, não só para esse tema, para tantos outros temas que nós abrimos. E por se tratar de um tema que envolve de uma maneira ou de outra a cidade e envolve toda a população, nós não poderíamos nos furtar de abrir esse espaço para que os senhores mesmos façam as suas colocações. O primeiro convidado a usar a tribuna livre foi a arquiteta Marilu Fantin Rebelo, responsável pelo projeto de reforma da Igreja Matriz. A profissional fez questão de lembrar que não se trata de uma restauração, mas de uma reforma que, entre outras intervenções, está a substituição do telhado. Intervenções que nós vamos fazer na reforma da nossa Igreja Matriz. Porém, antes de começar, eu gostaria de deixar bem claro que nós estamos fazendo uma reforma, não uma restauração. Não é uma obra de restauro, que é bem diferente. Eu tenho 3 imagens, uma, como vai assim, a nossa proposta da igreja externa, e 2 da parte interna, que eu vou passar para os nossos excelentíssimos vereadores. Só vocês lembrem que aqui em cima tem o São Pedro, tá? Que nós não tínhamos a imagem dele. Então, a nossa igreja possui um estilo neobasilical. E para harmonizar o seu interior, então nós criamos arcadas laterais ao longo da nave principal e criamos 2 arcos nos transeptos. O que são os transeptos? São os braços da igreja. Então vocês vão ver nas fotos. Esses arcos, além de disfarçar, né, além de harmonizar o conjunto, eles estão também para disfarçar aquelas mãos francesas que foram feitas para reforçar a estrutura há mais ou menos 15 anos atrás. Vai ser também trocado todo o forro, que está bem danificado, porém será mantida aquela estrutura de madeira, aquela malha quadriculada que tem em cima. Vocês também vão ver nas imagens. Será revista toda a instalação elétrica e refeita. Colocaremos também uma iluminação, pontos de iluminação direcionada nos elementos mais importantes da liturgia, que são o altar, o ambão, a estante do comentarista, nos nichos, no lugar da música e principalmente na nossa maior obra, que é o mosaico, que é uma obra de arte. Nós trocaremos as arandelas que estão hoje nos pilares e as luminárias das naves laterais. Daremos também, como já foi demonstrado a intenção do artista Lorenzo, que fez o mosaico e projetou o presbitério,
a continuidade daquela barra de pedra, que é policrômica rosa, para a proteção das paredes. Nós vamos prever também toda a instalação de um sistema de sonorização bem eficiente e juntamente com as soluções acústicas necessárias. Após a exposição do arquiteto, usaram a tribuna livre os arquitetos Rubens Ciro Cagliari Júnior, Adriano Scarabellotto e Deli Fischer. Ciro comentou, por exemplo, que o projeto é inquestionável. Quanto à legalidade de a igreja fazer o que quiser com a sua obra, também é inquestionável. Para ele, a comunidade, no entanto, não foi questionada sobre o que seria melhor, reforma ou restauração. Eu acho que ficou muito bem claro desde o início das exposições que realmente a igreja será reformada. Quanto a este projeto, ele é inquestionável. Quanto à legalidade da igreja fazer o que quiser com a sua obra, também é inquestionável. A igreja pode reformar, pode demolir, pode fazer o que bem entender com a obra da igreja, e é o que ela está fazendo. A comunidade de fato não foi questionada sobre se seria melhor reformar ou restaurar. Que a gente tem que começar, eu acho, a se preocupar, que é a memória. Ou seja, nós somos uma cidade jovem, porém sem memória. A minha filha, que tem 10 meses, não sabe e nem vai ver provavelmente o Rio Ligeiro, porque ao longo dos anos aquilo não está se questionando se foi certo ou se foi errado. Naquele momento foi a melhor decisão. Hoje, né, em plena era da sustentabilidade, onde não existe mais a questão do eco-chato, hoje é bonito ser sustentável, hoje é interessante e mercadologicamente é importante ser sustentável. Mas aquele pensamento, né, de décadas atrás começou como um movimento, né, assim, de oposição. Não, isso aí, né, está errado. Mas hoje acho que é de comum acordo, ou seja, daí o efeito estufa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa polêmica, vamos dizer assim, que foi gerada em torno da igreja, e que nós não, como o Ciro deixou bem claro, ninguém está questionando a legalidade, nem as soluções adotadas, né, internamente. Nós estamos basicamente preocupados com a manutenção, né, da estrutura de madeira e da cobertura. Ou seja, questões como essa, talvez daqui a 10, 15, 20 anos, nós estejamos revendo as decisões. Talvez, se há 25 anos nós tivéssemos, ou 30, questionado o fechamento do Rio Ligeiro, né, está aqui o vereador que tem todo o conhecimento aí, mais do que a nós, ou seja, hoje talvez poderíamos ter pensado o plano diretor de maneira diferente. Depois desses dois oradores, eu tenho que... Mas assim, ó, na realidade eu percebi a Marilu até, assim, achando que a gente tem alguma coisa talvez particular com ela. Ou... Nós entendemos assim, ela foi contratada para fazer uma reforma e ela propôs uma reforma. Ok, está tudo certo, não tem nada, a gente não tem nada contra isso. O que nós estamos questionando é isso, em vez de fazer uma restauração, fazer uma reforma. Porque nós entendemos que a comunidade e o município, ele se preocupa que a igreja fique o monumento que ela é. Tanto é que um prefeito no passado desapropriou um terreno ao lado para que não se fizesse um prédio, onde a igreja ia perder a escala. O IPUPB, no recente plano diretor, ele fez com que o gabarito em volta, o Ciro já citou, que tenha uma altura mais baixa para que a igreja continue na sua monumentalidade. Então, as ações da comunidade são em respeito à memória da cidade, em respeito a essa igreja, que ela, na realidade, ela viu toda a cidade crescer e nascer em volta dela.